Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta ou porque você quer aprender, não é mesmo? Então, você está no lugar certo e na hora certa. Hoje eu vou te dar um atalho importantíssimo que vai te ajudar a chegar no pão dos seus sonhos. A gente vai falar sobre o tempo ideal para você fermentar a massa de pão de fermentação natural para que o seu pão fique crocante, leve, nutritivo, delicioso e lindo. Primeiro, eu queria repassar com você alguns conceitos básicos que são muito importantes. O que é o fermento natural? O fermento natural, ou levain, é uma comunidade de seres vivos que se alimentam de farinha e de água. Esses seres vivos são bactérias ácido-láticas e leveduras selvagens que a gente cria dentro de um potinho de farinha e de água. E eu ensino a criar o fermento de vez em quando, mas é muito importante que você saiba que o fermento natural é uma comunidade de seres vivos, tá bom? Ele não é só uma mistura de farinha e de água. Depois que você entende que ele é uma comunidade de seres vivos, agora eu quero que você entenda o que é fermentação, tá? Fermentação é um processo químico no qual bactérias e leveduras selvagens transformam uma matéria orgânica em outros produtos e também em energia para que eles possam sobreviver e se reproduzir, tá? Então, quando as bactérias e as leveduras fermentam o seu pão, elas estão se reproduzindo, elas estão se alimentando, tá? É basicamente isso. Elas se alimentam, se reproduzem, produzem uma série de outras matérias orgânicas ali dentro da sua massa e é isso que você vai comer na hora que você assar o seu pão. Muito legal, né? Então, olha só, como que começa a fermentação da massa de pão? Primeiro, ela vai começar a partir de quando você mistura o levain na farinha e na água e nos demais ingredientes, tá bom? Ela começa mais lenta e acelera com o tempo. Existem algumas enzimas presentes nessa fermentação, como a amilase e a maltase, tá? Que elas estão presentes na farinha. E elas, o que elas fazem? Elas quebram os amidos complexos, tá? E a maltose da farinha. Então, a amilase quebra os amidos complexos, a maltase quebra a maltose, tá? E ela transforma esses amidos e a maltose em açúcares simples, como a glucose, e é esse açúcar simples que os micro-organismos vão usar como fonte de alimento, tá bom? Você não precisa decorar tudo isso aqui que eu tô te falando, mas é importante você ter esse conhecimento que existem enzimas que quebram amidos complexos, transformam esses amidos em alimento para as bactérias e leveduras. E assim, essas bactérias e leveduras vão se alimentar, se reproduzir, fermentar o seu pão e trazer uma série de benefícios, tá bom? As leveduras produzem gás carbônico e álcool. O gás carbônico faz a massa crescer. O contribui para o sabor e o aroma do pão. Já as bactérias ácido-láticas, elas vão produzir ácidos. E esses ácidos vão transformar a massa de pão em termos de sabor, valor nutricional e digestibilidade, tá? Essas bactérias ácido-láticas e os ácidos que elas produzem, ácido acético, ácido lático, vão ajudar o seu pão a ficar mais fácil de ser digerido. Em outras aulas vou falar mais sobre esses assuntos, mas eu queria que você já soubesse que as bactérias ácido-láticas presentes no levain vão trazer uma série de benefícios para a massa de pão, tá bom? Beleza. Aí, o que acontece? Durante a fermentação, a massa vai aumentar em volume pela produção de quê? De gás carbônico, que é produzido pelas leveduras selvagens. Esse aumento de volume pode ser de 1 até 3, 4 vezes o volume original, dependendo da fórmula ou da receita que você estiver usando. E o que mais que vai acontecer? O glúten
vai ser formado a partir da mistura da água com a farinha e ele vai ser fortalecido tanto pela adição do fermento natural quanto pela fermentação, tá? Então a rede de glúten vai se fortalecer e depois ela vai começar a degradar com o tempo para que o seu pão também consiga crescer dentro do forno e para que você consiga digerir esse pão adequadamente. Eu não vou aprofundar nisso agora, eu estou apenas te falando o que acontece durante o processo de fermentação, tá bom? E aí, com o tempo de fermentação, a extensibilidade, que é a capacidade da massa de crescer, de aumentar, né? De quando você puxa, ela é extensível. E a elasticidade do glúten, o que é elasticidade? É a capacidade da massa voltar à forma original. A extensibilidade e a elasticidade do glúten, né, vão ajudar a manter a estrutura da massa e ao mesmo tempo vão deixar que essa massa cresça o suficiente para armazenar gás carbônico durante a fermentação. E aí é assim que quando a gente coloca a massa no forno, ela também dá uma crescidinha, né? Porque ela tem um pouco de extensibilidade, tem um pouco de elasticidade, consegue manter a sua forma, mas também consegue crescer. Tudo isso acontece durante o processo de fermentação. É muito massa, né? Agora que você aprendeu um pouco mais sobre fermentação, eu quero te explicar o que esse atalho que eu vou te dar na aula de hoje não é, tá bom? O que esse atalho não é? Eu não tenho como te dar o tempo preciso para você fermentar uma massa de pão, tá? A ideia aqui é a gente aprender a pensar o pão, certo? Então vamos continuar, porque a gente tem muita coisa para aprender aqui, para a gente aprender a pensar o pão, tá joia? Por que essas informações então que eu tô te passando hoje são um atalho? Porque quando você entende o que acontece no processo, aí sim você vai saber como que você vai agir e como que você vai observar os pontos-chave que vão influenciar a fermentação da sua massa. Eu quero que você saiba que a resposta não está em nenhuma receita, nenhuma, tá? A resposta está no entendimento dos fatores que afetam a fermentação. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E você também precisa entender que esses fatores vão mudar dependendo do ambiente que você tiver, dependendo também dos ingredientes que você usar. Se você entender isso, aí você vai ter muito mais facilidade de aprender qualquer receita de pão. Esse é o fato, essa é a verdade. E pergunta pra mim como é que eu sei. Eu sei disso porque além disso ter acontecido comigo, isso acontece todos os dias com os meus alunos do meu curso Love Bakes. Meus alunos que chegaram, que começaram a replicar o método que eu ensino, o método pão. E foi aí, sim, que eu vi, que eu consigo provar que essa forma de pensar, sim, funciona, tá? Eu vou te dar um exemplo de uma aluna minha, a Nancy, tá? A Nancy, ela falou pra gente que ela se sentia totalmente perdida na internet, tá? Ela cansou de ficar seguindo passo a passo de receita que ela encontrava no YouTube, que ela encontrava no Instagram, e ela já estava cansada de ficar jogando massa fora e estava ficando muito desanimada. Aí ela me encontrou, aprendeu, adquiriu conhecimento de verdade comigo. Sabe por quê? Porque antes ela não conseguia entender a fermentação da massa de pão, ela não conseguia entender tempo de fermentação. E quando ela aprendeu isso comigo, aí ela aprendeu os fatores que afetam a fermentação, ela entendeu como aplicar esse conhecimento nas massas de pão dela e os pães dela melhoraram muito. Ela só faz pão com farinha de mercado, ela não tem acesso a farinhas importadas, a farinhas fortes, e agora ela se sente muito mais feliz e muito mais segura ao fazer os pães dela. E ela já tem uma ideia muito melhor de como funciona essa questão de espera e do tempo certo de fermentação. Por quê? Porque ela pratica com conhecimento. Ela coloca a mão na massa e não é que ela não erra, ela erra, mas ela erra certo, tá? Ela erra com conhecimento. Ela usa os erros para subir degraus no aprendizado, tá bom? É essa que é a ideia. É isso que eu tô querendo passar para você, tá? Então, eu vou te falar agora algumas dificuldades que muita gente tem ao tentar saber o tempo exato
de fermentação de uma massa? Muita gente. Aí a gente tem número 1 e número 2. Vamos lá. Eu quero até que você pense aí, qual desses dois é você? Vamos lá. Número 1. Galera que tá começando agora, talvez, assim, nunca fez pão ou tá mal começando, acha que nunca vai conseguir perceber quando que a massa tá pronta para assar. E número 2, galera que já faz pão, mas que fica confuso com o tempo de fermentação natural longa, que não consegue bons resultados, que fica caçando receita na internet, que vai uma atrás da outra, fica achando que uma vai ser a solução e depois procura a outra. Quem é você? Você é a galera que está começando agora, que talvez nunca tenha feito pão, ou tenha feito 1 ou 2 e já está assim, meu Deus, eu nunca vou entender isso. Ou você é o número 2, a galera que já faz pão e também tem dificuldade em entender melhor essa questão da fermentação. Olha, não importa se você nunca fez pão, ou mal fez um pão na vida, ou se você já faz pães e tem dificuldade, você está no lugar certo, tá? E antes de eu falar para você o que você vai poder fazer e o que você vai poder ficar atento, né? Eu vou te explicar o jeito errado de saber o tempo de fermentação de uma massa, tá? Vamos lá. O jeito errado de saber o tempo de fermentação de uma massa é esse, ó. Primeiro vou te colocar assim, olha, eu já tive muito essa dificuldade quando eu tô trabalhando uma massa nova, uma receita nova, uma farinha nova ou até um método novo. Eu tenho também, assim, eu já sei o que eu vou esperar, mas assim, aquela fórmula eu ainda não conheço, né? Então, todo mundo em qualquer etapa do aprendizado, da evolução, vai ter alguma dificuldade em algum nível. Não fica achando que é só com você. Isso é muito importante que você saiba, beleza? Então, olha só, como a Nancy, como eu, tá? Já achei um dia, né? Eu achava que eu tinha que seguir exatamente o tempo prescrito em um passo a passo de uma receita. Geralmente uma receita de Instagram, uma receita de blog ou uma receita de YouTube. Eu achava que se eu conseguisse seguir aquele passo a passo ali, ó, que eles estão me dando ali no Instagram, né, naquela lista enorme de coisa, que eu ia falar, beleza, agora eu vou conseguir fazer o pão dos meus sonhos. A Nancy achava isso, muitos dos meus alunos, eu já achei isso. Mas é o seguinte, eu quero te falar que para você fazer um pão de fermentação natural com sucesso, não é só aprender a misturar ingrediente, tá? Então anota para mim. Fazer pão de fermentação natural com sucesso não é apenas misturar ingredientes, tá? As pessoas acham que é só repetir uma receita de um padeiro que tá lá no YouTube ou no Instagram que o pão vai dar certo. Só que não funciona assim. Eu não aprendi assim e meus alunos não aprenderam assim e os grandes padeiros que eu conheço, com os quais eu já até fui treinada, né, pelos quais eu fui treinada, não aprenderam assim, tá? Agora, o que eu tenho que te falar? Não adianta. Se você não tem conhecimento do processo e entendimento dos fatores que afetam a fermentação, você não vai aprender a fazer pão de fermentação natural, tá? Não um bom pão. Você pode até fazer um pão, mas ele não vai ser um pão muito bom e você corre o risco de desistir, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou explicar para você o jeito certo de entender o tempo de fermentação de uma massa de pão. Anota. Primeira coisa, para de buscar receitas mágicas na internet e procure se capacitar, aprender sobre fermentação. Com a receita, você vai executar um passo a passo sem conhecimento. Com o entendimento, aí sim você vai procurar executar um processo, melhorar esse processo aos poucos. Você vai poder aplicar esse método com mais segurança e é só entendendo a fermentação que você vai saber quanto tempo você vai fermentar uma massa de pão. O entendimento vai estar totalmente alinhado ao seu resultado. E eu vou te dar agora passos práticos para você começar a aproveitar esse atalho. Eu quero que você, nesse momento, anote os 4 fatores que afetam o tempo de fermentação de uma massa de pão. Vamos lá. Os 4 fatores que afetam o tempo de fermentação da massa de pão são: número 1, fermento natural.
A qualidade e a quantidade de fermento que você colocar na sua massa vai afetar a sua massa de pão e o tempo que ela vai demorar para fermentar. Se você coloca mais fermento, a sua massa demora menos tempo. Se você tem um fermento muito ativo, a sua massa também demora menos tempo para fermentar. Se você coloca menos fermento numa massa, ou se o seu fermento é mais fraco, ela demora mais tempo para fermentar. Então, esse é um fator muito importante que você deve considerar na hora que você está fazendo o seu pão. Fator número 2, que afeta o tempo de fermentação do seu pão de fermentação natural. O tipo de farinha que você usa. A farinha integral, ela é branca, ela é orgânica, ela tem aditivos, ela é forte, fraca. Qualquer que seja o tipo de farinha que você usa, vai afetar o tempo de fermentação da sua massa. Algumas farinhas recebem enzimas nas fábricas, especialmente farinhas americanas, farinhas japonesas, tem algumas farinhas nacionais também. Eles colocam em quantidades diferentes enzimas como a amilase, que vão acelerar o processo de fermentação, tá? Então, já aviso que farinha não é tudo igual, especialmente se ela for industrializada e receber uma série de enzimas. Quanto mais amilase, mais atividade enzimática e mais rápido a sua massa vai fermentar. Por isso que você não pode comparar o resultado de um pão feito com uma farinha turbinada americana, canadense, japonesa, com um pão feito com uma farinha simples, brasileira, fraquinha, que você compra num supermercado. Tá bom? Então, beleza. Dito isso, mais uma questão de farinhas. Farinhas com mais nutrientes, como as farinhas integrais, farinhas moídas na pedra, farinhas que são mais artesanais. Quanto mais nutrientes, mais rápido essas farinhas tendem a fermentar. Farinhas mais fortes precisam de fermentar mais tempo do que farinhas mais fracas. O que significa isso? Se você não entende o que é farinha forte ou farinha fraca, não se preocupe. Mas o fato é, se você tem uma farinha que tem mais proteína e outra que tem menos proteína, a que tem mais proteína vai demorar mais tempo para fermentar, tá bom? Farinhas mais fortes precisam de fermentar mais tempo. Farinhas mais fracas precisam fermentar menos tempo, tá bom? O que mais? Agora a gente vai falar sobre a quantidade de água. O terceiro fator que afeta o tempo de fermentação de uma massa é a quantidade de água. Quando a massa tem mais água ou maior hidratação, ela demora menos tempo. Por quê? Porque ela fermenta mais rápido. Quando a massa tem menor hidratação, ou seja, ela fica forte, sabe aquela massa mais dura? Então, ela precisa de mais tempo para fermentar, tá? Então, vamos falar o seguinte, que a massa mais fraca, ou a massa que tem mais água, fica mais mole, ela fermenta em menos tempo. A massa mais forte, que é a massa que tem menos água, ela fermenta em mais tempo. Ela precisa de mais tempo para fermentar. E aí a gente tem o fator número 4, que afeta o tempo de fermentação da massa, que é o quê? A temperatura ambiente, ou a temperatura da massa em si. Basicamente, se está mais calor ou se a sua massa está mais quente, ela vai demorar menos tempo para fermentar. Se está mais frio, ou se o seu ambiente, né, se a sua massa está mais fria, ou se o seu ambiente está mais frio, aí a massa vai precisar de mais tempo para fermentar. Então, a temperatura faz toda a diferença no tempo de fermentação de uma massa. Mas você pode ainda estar se perguntando, qual o tempo exato de fermentação da massa? Tem como prever o tempo de fermentação de uma massa? Então, a gente não consegue prever, a gente consegue estimar. Prever é diferente de estimar. Estimar a gente consegue, desde que a gente considere todos os fatores que afetam a fermentação e a gente conheça aquilo que a gente está fermentando, se a gente tem a experiência
né, com aquela massa específica, com aquele método que a gente vai usar, a gente consegue estimar. Mas é mais difícil você prever. A previsão do tempo de fermentação só pode ser feita em ambientes com temperaturas controladas, receitas com processos bem definidos, receitas que são repetidas com os mesmos ingredientes, as mesmas farinhas, o mesmo fermento, várias vezes. Sabe como que existe esse tipo de previsão de tempo? Quem consegue prever? Padarias. Padarias profissionais que são climatizadas, que repetem as mesmas fórmulas, uma produção muito grande, uma produção que todo dia eles fazem os mesmos pães. Aí sim, essas padarias conseguem prever muito melhor o tempo de fermentação, porque existe ali um processo instalado e elas são climatizadas, tá bom? E é por isso que eu recomendo que a gente use o termômetro para gerenciar a temperatura da massa de pão. Muitas vezes a gente pode não conseguir controlar a nossa temperatura ambiente, tipo, olha, tá muito calor, minha cozinha tá muito quente. Mas se você gerenciar a temperatura da sua massa de pão, você consegue usar alguns artifícios para fazer essa temperatura ficar mais ou menos controlada. Então, mesmo você não conseguindo controlar a sua temperatura ambiente, você consegue gerenciar a temperatura da sua massa usando um termômetro. A gente vai falar disso em outra aula, como que usa o termômetro, qual termômetro que é, mas eu quero muito que você entenda que é por isso que a gente usa termômetro, por isso que a gente gerencia a temperatura de massa, porque muitas vezes a gente não consegue controlar a temperatura ambiente, tá joia? Então vamos lá, olha só, eu sei que é muito conteúdo e às vezes esse conteúdo, para quem nunca fez pão, pode ser um conteúdo um pouco, né, denso, ou pode ser um conteúdo que eu tô falando, às vezes fala, ó, você tá falando muito rápido, mas ao mesmo tempo eu sei que se você estiver anotando o que eu tô falando, mesmo que hoje você não entenda muito, eu sei que isso vai fazer muito sentido para você depois que você tiver assistido várias das minhas aulas e depois que você estiver praticando. Isso é muito importante, você adquirir conhecimento e praticar. Então, beleza, deixa eu ver aqui. O meu objetivo é que você aprenda a fazer pães de fermentação natural deliciosos, que transformam a saúde e podem até se tornar uma fonte de renda em poucos meses. Então, você ficando junto comigo, você vai aprender muita coisa e vai conseguir melhorar muito os seus pães. Então, tá bom, pessoal? Fico muito feliz em ter você aqui comigo. Eu espero você na próxima aula, né? Porque o amor assa e fazer pão é massa. Porque conhecimento não ocupa espaço, né? E conhecimento é poder. Eu falo muito isso, essa frase não é minha, essa frase é de Francis Bacon, conhecimento é poder. Eu quero empoderar vocês com conhecimento, tá bom? Se você estiver no YouTube e ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisada de quando eu estiver ao vivo, quando eu postar conteúdo novo, tá? E se você estiver no Instagram, manda essa aula pelo aviãozinho para 5 amigos ou 5 amigas que adorariam aprender mais sobre pão de fermentação natural. Deixa para mim seu comentário, conta para mim o que você achou dessa aula, que é muito importante para mim saber o que você está aprendendo comigo, tá? Isso vai me deixar muito feliz. Muito obrigada. Tchau!